Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar à luz as jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente tem a honra de receber aqui uma das pessoas que a gente admira muito, que é a Noelle. A Noelle é mentora, é empresária, é terapeuta de empreendedoras e há 20 anos a Noelle segue a sua jornada de liderança à luz do propósito, cuja função ancestral é ajudar outras mulheres a criarem suas vidas baseadas nas suas verdades e sonhos, sem se perder de si e de suas essências. A gente está muito curiosa para saber como essa jornada começou. Seja muito bem-vinda, Noelle. Bem-vinda! Obrigada, Ju. Obrigada, Verusca. Primeiro, eu quero agradecer. Eu acho que é sempre uma honra poder partilhar história. Eu acredito muito que histórias curam demais, assim, especialmente nós mulheres. Quando a gente escuta histórias de outras mulheres, a gente se inspira e começa a ter uma conexão de energia muito profunda de seguir nossos caminhos, né? Então, muito obrigada pelo espaço. É verdade, Noelle. A nossa intenção, né, quando a gente criou esse podcast, a intenção era justamente trazer as histórias para que a gente pudesse partilhar sinais que muitas vezes são universais, né, que nos ajudam a entender quais são os próximos passos da nossa jornada, quais são os passos fundamentais da nossa jornada, porque a gente acredita que a gente pode ver a vida como um grande oráculo que traz esses sinais e que nos guia de dentro para fora e de fora para dentro a nossa função, a nossa missão. E a gente queria pedir para você nos levar para um momento. E quanto mais riquezas de detalhes, mais interessante fica. Então, que tempo foi esse? Que momento foi esse? Quem estava com você? O que você estava vendo? O que você estava sentindo? Existia mistério, existia magia, existia arte, beleza? No momento que você disse sim para a sua jornada de liderança. Conta pra gente, como é que foi? Engraçado, hoje eu acordei pensando muito nisso, assim, o que me fez empreender, o que me fez escolher ter um negócio, o que me fez entender que eu podia e posso, né, guiar a minha vida profissional. Hoje eu acordei com esse pensamento, assim, me questionando o que foi que aconteceu. Eu lembro que empreender para mim não era algo difícil, nunca foi na minha mente, assim. Eu cresci numa família onde as mulheres eram empreendedoras, de certo modo, porque a minha avó, ela criou 8 filhos e os netos lavando roupa para fora. Minha avó era lavadeira, era benzedeira. Eu via as pessoas indo atrás da minha avó procurando os serviços dela. A minha mãe, para complementar a renda, fazia sanduíche natural e brigadeiro e vendia na escola, vendia no trabalho. Então eu venho de uma família muito feminina, onde eu fui criada por várias mulheres, não foi só pela minha mãe, fui criada pela minha avó, pelas minhas tias, pelas minhas primas mais velhas. E sempre mulheres que tomaram para si a própria vida. Então, eu já nasci nesse lugar, assim, de ver mulheres que tomaram a própria vida nas mãos. Mas muito por necessidade. A necessidade sempre foi algo muito, muito forte no meu padrão familiar. Começar a empreender por necessidade, não por escolha. E eu percebi que por muito tempo eu empreendi também por necessidade, assim. Virou uma escolha em 2019. E olha que eu já tinha anos dentro do processo de empreendedorismo feminino. Já empreendi aí há mais de 10 anos, mas nunca tinha sido uma escolha. Eu acho que essa é a primeira imagem que eu tenho, quando foi que eu sentei e eu escolhi empreender. Porque a maioria das mulheres, elas vão empreender por pura necessidade financeira, por querer criar seus filhos e não ter como trabalhar e criar ao mesmo tempo. Eu fiz o mesmo trajeto. Da maioria, eu falo assim, gente, eu sou o retrato de 90% das mulheres que começam a empreender, que são mães solteiras, mães solos, e que querem cuidar dos filhos. E encontram no empreendedorismo uma forma, né? Eu comecei assim, Jô, mas eu escolhi ser líder em 2019. E foi num processo de conflito. Não foi encantado, não foi bonito, foi um processo de conflito mesmo, assim. Eu estava querendo muito fazer uma formação que eu não tinha condição financeira para fazer na época, acho que era R$ 10.000 essa formação. E a pessoa que estava dando essa formação, ela mandou um e-mail para as pessoas falando que ia ter um projeto para mulheres negras. Falei, minha vez é agora, vou conseguir essa bolsa
e vou fazer alguma coisa com isso. E na hora que eu li os requisitos, eu fiquei com muita raiva dos requisitos que essa pessoa pedia, porque ela pedia um número que é um atestado de pobreza. E aí eu mandei um e-mail para essa pessoa, falando com ela que o projeto dela era falho. E não era só falho, era um projeto institucional criado para que as mulheres negras não pudessem fazer. Escrevi mais um monte de coisa, porque eu estava com muita raiva. E aí ela me respondeu, 10 minutos depois, chegou na minha caixa de e-mail a resposta dela, falando que eu estava muito enganada. E várias coisas, e eu respondi. Falei, não, enganada está você, que não é uma mulher negra. Quando você quiser fazer um projeto que englobe mulheres negras, contrate uma mulher negra para fazer. E aí a gente, eu sei que a gente discutiu por 3 dias nesse e-mail, e ela falou, então faz melhor. Então vem aqui e faz. Eu falei, vou, me dá a bolsa, mas não só para mim, me dá a minha vaga e mais 10, que eu levo mais 10 mulheres extremamente potentes, que não precisam atestar pobreza para fazer diferença. Então foi nesse momento que eu escolhi empreender, e escolhi esse empreendedorismo disruptivo. A gente não precisa provar para estar. Começou assim, Jô. Incrível, incrível você falar sobre isso. Quando você recebe esse convite e você percebe que é incoerente, né, porque existe uma incoerência, né, Sim, nesse convite, por qual sentimento você é tomada? Porque nesse momento você ocupa uma posição de liderança muito importante, né, e qual sim. é o sentimento que te toma nesse momento, assim? Eu senti muita raiva. Eu senti raiva, eu senti uma indignação muito profunda. Uhum. E eu lembro que minha mãe estava viva na época, e eu comecei lendo, eu estava lendo o e-mail xingando. E minha mãe veio assim no escritório e falou assim: "O que que foi?" Aí eu li para ela. Ela falou assim: "Não deixa passar, responda". E foi a primeira vez que eu respondi. Eu já tinha passado por vários processos como esse e não me posicionado. Mas eu lembro que foi num momento que eu estava muito cansada. Esse cansaço da pessoa fingir que está abrindo uma porta, mas não está abrindo essa porta. E eu decidi falar porque era uma pessoa muito famosa, ela é ainda hoje, muito famosa, tem muita visibilidade, e eu falei, não vou deixar passar. Mas eu nunca esperei que ela fosse responder, a verdade é essa. Eu lembro que eu escrevi num lugar de muita indignação, eu não aguardava resposta de forma alguma. E aí eu entendi o poder também dessa energia da raiva, dessa raiva que constrói, não dessa raiva que é destrutiva. Porque em momento algum eu usei a raiva para ofendê-la. Eu peguei essa raiva e eu construí um argumento. E aí foi a minha escolha. Eu falei, tem um poder aqui e que pode ser que outras mulheres não estão usando. Eu vou usar. Maravilhoso, você direcionou a raiva para uma ação, maior, né, para todo mundo, assim. Sim, Mas vai lá, Jô. A gente tá na mesma mente aqui, porque eu ia sublinhar exatamente isso, né? Essa indignação, essa inconformidade, né? Essa raiva sim, não foi direcionada para a sua vida. Isso é, né, para a Noelle, para a posição da não. Noelle. Você quis levar mais 10 pessoas, né? Quer dizer, Sim, eu falei tem, oportunidade. tem um assumir de contexto, um contexto, né, da mulher, um contexto da mulher negra, um contexto da mulher que quer estudar, que você já assumiu ali, por isso está muito claro esse passo de liderança que você deu. Mas conta um pouquinho para a gente o que muda de posição interna entre a Noelle que empreendia e já empreendia, né, há tantos anos, e a Noelle que lidera, começa a liderar, e o que muda no seu empreendimento a partir dessa posição nova? Mudou tudo, porque até aquele momento eu empreendia, como eu te falei, por necessidade e a minha mente ela ainda estava muito condicionada. Eu lembro que eu senti uma ruptura no momento que eu enviei o e-mail. Eu lembro que eu senti mesmo, dentro de mim, uma ruptura muito grande, como se algo tivesse ali sendo desconstruído, que é um lugar de resposta. Eu sempre evitei esse lugar da resposta, porque eu não sou ativista. Eu tenho muito comigo que eu não balanço bandeira. E eu tenho meus motivos, e aí são motivos pessoais de não balançar bandeira, de sempre ter procurado outros meios para fazer valer aquilo que é meu direito. E nunca foi nos movimentos, assim. Quando eu dei a resposta, eu entendi que realmente existia um outro caminho. A minha resposta para aquele movimento foi: olha, eu não preciso mesmo balançar bandeira, isso que eu sinto para mim, que diz sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, existe uma outra forma de viver. E essa é uma frase que eu sempre ouvia da minha mãe. Eu cresci ouvindo da minha mãe, ela falando: existe outra forma de viver.
E não é uma frase que a gente escuta normalmente, assim. Naquele momento houve uma ruptura. Essa ruptura me levou para um lugar extremamente desconhecido para mim. Eu entendi ali, a partir dali, que eu não sabia o que era empreender. Eu sabia o que era fazer as coisas. E empreender é completamente diferente. Hoje eu vejo mulheres incríveis com ideias maravilhosas que se dizem empreendedoras, mas elas não sabem o que é empreender. Porque empreender não é sobre querer empreender, é uma escolha. E é uma escolha que quando você faz, a sua vida muda. Muda porque sua mentalidade tem que mudar, muda porque você vai ter que romper com suas próprias crenças internas, muda porque você vai ter que olhar para coisas que você nunca quis olhar, muda porque você vai ter que mudar seu ponto de vista sobre muita coisa. Eu falo que 2019 foi o momento que eu escolhi, e essa escolha me levou para um outro patamar de empreendedorismo, que as pessoas ainda confundem quando eu falo de mudança de nível, uma mudança financeira, e não é isso, porque por muito tempo eu empreendi sem grandes mudanças financeiras, assim. Não é uma questão só de mudança financeira, porque eu acho que dinheiro é resultado. Não é resultado de recurso, mas é resultado de uma longa trilha. Então eu precisei trilhar uma mudança de ponto de vista, uma mudança sobre como eu me enxergava, sobre o que para mim realmente é suficiente, sobre o que eu realmente acredito, e manter essa fé, sabe? Então, eu acho que foi essa mudança. Me tirou do lugar comum e me colocou no meu lugar. Porque o nosso lugar não é lugar comum. E nesse momento, Noelle, assim, você fala dessa decisão, e acho que decisão é uma coisa que é uma cisão, né? Quando você decide, você faz uma cisão na sua vida, né? Eu acho que isso fica muito Sim. claro na sua história. Só que aí você olha não só para você, como a Jo falou, e você olha para outras mulheres também. Quais são as Sim. necessidades que você enxergou nesse momento e que você percebeu que você era capaz de atender? A verdade é que eu pensei em outras mulheres porque eu não queria ir sozinha. Incrível. E eu não queria ir sozinha. Eu não queria. Tipo assim, eu comecei a mandar mensagem para todas as minhas amigas no WhatsApp, falando: pelo amor de Deus, eu comprei uma briga e eu preciso que vocês me acompanhem na briga que eu comprei. E foi muito bacana que as minhas amigas sabem que eu não sou de comprar briga à toa. Que elas, tá bom, Noelle, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E eu juntei essas mulheres, convidei elas pra gente tomar uma cerveja juntas e contei o que tinha acontecido. Então, a primeira coisa que me veio é assim: eu não posso ir sozinha, mas no poder de que eu não estou sozinha. E todo mundo diz sempre, não tem um lugar que eu vou que eu não escuto mulheres, líderes no palco falando: empreender é solitário. Eu falo: mas qual é a escolha que você fez? Porque a minha escolha não foi de empreender de forma solitária. Quando eu fiz a minha escolha de realmente, pegar o empreendedorismo e colocar isso na minha vida, eu nunca fiz sozinha. Nunca. Eu nunca pensei em nada sozinha. Quando uma porta abre, eu sempre levo outra. E às vezes eu entro sozinha, mas é caso de tempo, eu indico outras mulheres, eu quero levar as pessoas que eu conheço, porque eu não enxergo o empreender como algo solitário. A escolha é sua. A escolha de empreender, ela é minha, mas ela não é sozinha. Até porque eu trago mulheres na minha linhagem que já fizeram isso. Então eu não posso falar que eu tô sozinha. Fantástico, fantástico. Mas, Noelle, pelo pouco que você já falou aqui da sua, da sua jornada, pelo pouco que você já contou e pelo muito que você já aprofundou, dá para notar que você está falando de uma transformação que você teve que fazer, uma mudança que você teve que fazer, que está estabelecida em paradigmas que muitos nós estamos, né? E cujas necessidades começaram a florescer ou começaram a aparecer para você na sua volta, né? Tanto que hoje você é mentora, enfim. Conta um pouco qual é a necessidade que hoje você atende das mulheres que chegam para você, dos empreendedores e empreendedoras que chegam para você. Sim. O que está mais iminente? Qual é a transformação que essa sua mudança de posição está possibilitando hoje no campo? Sim, hoje eu atendo mulheres que esqueceram que para ter um CNPJ precisa ter um CPF. Eu falo muito isso, sem CPF não tem CNPJ. E a gente entendeu que a gente pode empreender, que a gente tem força para isso, que a gente tem energia, conhecimento, sabedoria, mas a gente esqueceu das coisas que para mim são pilares básicos do empreendedorismo feminino. Porque quando a gente pensa em empreendedorismo, eu volto meu olhar para a África, porque tudo começou lá e para mim é indiscutível. Então, quando eu fui começar a buscar o que era empreender de verdade, eu comecei a fazer uma busca nas histórias, fui buscar mentores que são africanos, que moram no continente africano, para mim entender o que é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele não é eurocentrado como todo mundo acha. E aí eu descobri uma história que para mim fez todo sentido e eu comecei daí.
Em 2019, eu comecei a pesquisar como que os grandes mercados africanos, eles se mantinham de pé. E eu descobri que é porque eles eram feitos e liderados por mulheres. O que mudou a minha chave foi entender que uma mulher, quando ela vai para o mercado, vamos supor que ela colhe o milho dela e ela vai vender o milho. Se ela colheu 10 milhos, ela vai tirar o quanto ela precisa para a vida dela antes de ir para o mercado. Ela vai se alimentar e alimentar a família dela e o restante vai para o mercado. Ela não vai para o mercado de barriga vazia. E o que a gente aprende no empreendedorismo eurocentrado é completamente diferente. Vende seus 10, promete mais 10 e segura essa fome aí, entendeu? Vai dormir que a fome passa. A gente escuta isso desde criança. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a olhar à minha volta e falei: o que adianta esse monte de gente que tá aí falando que faz dinheiro, porque eu não acredito em quem fala que faz. Eu acredito quando eu vejo a conta bancária, quando eu vejo a qualidade de vida da pessoa. E todo mundo doente, todo mundo de barriga vazia, né? E tem uma canção mandinga que fala o seguinte: tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: agora que eu estou de barriga cheia, me dê o mundo. Então, quando eu penso em empreender e prosperar, naquilo que é prosperidade para mim, eu entendo que essa barriga tem que estar cheia. As empreendedoras que eu atendo não estão de barriga cheia. Elas esqueceram disso completamente. Elas olham para o CNPJ, para o que aquele CNPJ pode trazer para a vida dela, que eu sei que a realização dos sonhos é pagar a escola dos filhos, como eu pago da minha filha, é você ter plano de saúde, é você poder tirar suas férias, é você não ter que trabalhar todos os dias. Eu sei que é isso que a gente quer. Mas nada disso acontece sem um CPF nutrido, sem eu saber qual é o meu caminho, qual é a minha história, quais são as minhas raízes, de onde eu vim, de onde essa potência veio. Então, o meu trabalho é relembrar aquela mulher que ela tem uma história para além do CNPJ e que tudo começa nela, que ela é o maior ativo da empresa dela. E a gente sabe disso na fala, todo mundo sabe, mas o meu trabalho é ensinar na prática, é no dia a dia. Cara, tem tanta coisa aí. Não tem, Jô? Tem tanta coisa. Tem muito, assim. Ela foi falando e eu só fui vendo o tamanho da profundidade das coisas. Isso. E falando nisso, né, em profundidade, Noelle, quem te acompanha vê você fazendo essas práticas, né? Sim. Então, conta um pouco pra gente, assim, né? Então, em 2019 você resolve mudar de posição, né? Sim. Encher a barriga primeiro para poder empreender e acho que tudo muda, né? A partir daí. O que você teve que desenvolver em você? Seus recursos internos para conseguir fazer essa transmutação e para conseguir ensinar. Primeira coisa que para mim foi um marco de mudança foi ter disciplina. E aí eu tive que quebrar o estigma da disciplina, né? Porque eu falo disciplina, as pessoas falam: ai, que saco. Disciplina. Eu falo: porque disciplina é amor. Você só tem disciplina com aquilo que você ama. Não tem outra forma. Até 2019, a minha mãe, coitada, que Deus a tem em bom lugar, mas ela tentou me disciplinar. Ela passou 35 anos tentando me ensinar o que era disciplina. Eu fui aprender disciplina bem de 2019 para 2020, logo da partida dela. E eu brinco muito, falo: nossa, minha mãe precisou morrer para me aprender o que é disciplina. Disciplina é amor. A gente só tem disciplina com aquilo que a gente ama. Se eu amo meu corpo, eu tenho disciplina para ir na academia todos os dias, melhorá-lo da forma que eu quiser. Se eu amo o trabalho que eu escolhi, eu vou ter disciplina para fazer o planejamento, para fazer a rotina desse trabalho. Então, a primeira coisa que eu fui aprender foi o que era disciplina. Porque disciplina na minha cabeça era algo rígido, doído, me lembrava sofrimento, coisa dura. E eu sou muito flexível, eu tenho uma questão de jogo de cintura com a vida, que eu falava: se eu tiver disciplina, eu não vou ter essa flexibilidade. E tudo mentira. Quanto mais disciplina eu tenho, mais flexível a minha vida se torna. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha mentalidade. E aí eu sei que é um papo chato e até muito batido dentro do empreendedorismo, essa questão da mentalidade. Mas é que eu acho que as pessoas tratam isso tão na superfície, né? A mentalidade você muda com as suas escolhas diárias. Não é com agora eu vou me vestir de tal forma, vou passar tal batom e usar tal perfume. Nada a ver com isso. Mentalidade se eu quero atingir tal ponto,
O que está me impedindo internamente de chegar até lá? E aí eu comecei a olhar para tudo que eu pensava sobre dinheiro, sobre hábito. Eu comecei essa observação comigo. E não foi num lugar de julgamento, porque eu cheguei até onde eu cheguei com o que eu tinha. Então, eu também tenho essa acolhida com a minha história, até 2019. E aí, quando eu faço a escolha, eu falo, ok, tudo que eu tinha me trouxe até aqui, mas eu quero uma outra vida, da qual eu desconheço. O que eu preciso fazer? Eu lembro que eu comecei a ler biografia de mulheres que eu admirava muito, porque era o que o dinheiro dava. Eu não tinha dinheiro para pagar cursos de 10 mil, de 5 mil, não tinha. E eu lembro que eu ia para a livraria e começava a caçar biografia. Eu queria entender o que aquela pessoa pensava, o que ela sentia, qual que era a visão dela sobre a vida, porque a minha visão era limitada à minha própria história. Então eu lembro que eu comecei a conversar com pessoas que já tinham, mulheres que tinham muito dinheiro, empreendendo. Eu perguntava para elas assim: o que você fez? Eu perguntava: o que você fez? Eu quero saber como é que você enxerga a vida, para me entender quais eram os pontos que eu não tinha ainda pensado. É claro que eu nunca tirei o pé da minha realidade. Eu sei de onde eu vim, eu sei das minhas raízes, eu sei muito bem quem eu sou. Então eu pegava aquilo que eu lia, que eu ouvia, e falava: tá, o que é que faz sentido aqui para minha história? Porque eu nunca pensei, tipo, eu quero morar na cobertura que tem ali. E às vezes aquela pessoa era que morava na cobertura, então eu pegava o que ela me falava e colocava na realidade daquilo que eu queria, não daquela realidade que era dela. Então, a mudança de mentalidade, para mim, foi o mais forte. E depois que eu mudei, como eu vejo a vida, o que eu quero, e tudo foi se assentando. E, Noelle, eu acho que todo mundo que está vendo ou ouvindo a gente deve estar pensando, né? Quais foram os padrões, né, que você observou nessa época, mesmo fazendo esse depara, né, da vida dessas mulheres Sim, para a sua vida, mas com certeza você descobriu padrões aí, né? E quais foram os descobri padrões que você descobriu? que 99% dessas mulheres que eu li e conversei eram mulheres que não estavam preocupadas com a opinião alheia. Maravilhoso. E elas não estavam mesmo. Elas estavam fazendo aquilo que elas acreditavam. E por mais que ninguém botava fé, isso começando dentro de casa, porque às vezes o maior empecilho que você tem é dentro da sua própria casa, com seus familiares, né? Porque são pensamentos diferentes, vontades distintas. Eram mulheres que não estavam preocupadas com o que as pessoas pensavam. Elas queriam viver aquilo que elas escolheram. Eu falei, nossa, eu sempre estou preocupada em como eu sou vista, em como que as pessoas pensam. Então, peraí, se a opinião do outro não tivesse esse poder que tem sobre a construção da minha vida, quem eu seria? Essa foi a virada de chave, assim, porque Peraí, era completamente diferente de quem eu era. repete essa pergunta. Agora, provavelmente, o Marquinhos vai fazer uma ilustração disso, né, Jô? Agora é a hora que fogos de Mas, artifício começam a acontecer na ilustração. sim, Sério, repete essa pergunta, por favor. repito, eu me perguntei o seguinte: se a opinião do outro não tivesse poder sobre mim, quem eu seria? Aonde eu estaria? Mas de coisas básicas mesmo, desde um cabelo, roupa, lugares que eu queria frequentar, coisas que eu queria conhecer. E quando eu me fiz essa pergunta, eu falei, cara, eu não vivo nada, nada que a Noelle, em essência, acredite. E ali eu comecei a mudança. De tudo mesmo, de dentro para fora, de fora para dentro, com pessoas, com lugares, com situações. Eu comecei a fazer essa mudança, que não é rápida, ela é muito longa. Eu falo que é uma mudança muito a longo prazo, que eu ainda vivencio, porque quanto mais você vai se conhecendo, mais algumas coisas vão encaixando e outras vão parando de fazer sentido, assim, completamente. Mas eu tenho para mim que a opinião do outro é sobre o outro, não é sobre Uau. mim. Muitas pessoas me perguntam como você lida com crítica? E eu sempre falo assim, eu não lido com crítica, porque a crítica é de quem faz. Então, quem faz que tem que lidar. Eu tenho que lidar com as críticas que eu faço, não com as que eu recebo. As que eu recebo não é sobre mim. Muito legal, muito legal. Gente, é uma lição de autenticidade e de perceber que o empreendedorismo é um autorretrato. Então, quanto mais você disser sim para o empreendedorismo, quanto mais você disser sim para a sua jornada de liderança, mais autenticidade a gente pode atingir. Claro, trilhado nesse caminho
de propósito e de realização, né, Noélia? Eu acho que tem uma coisa tão fantástica na tua história que é essa mudança de posição, né? O que você estava sendo levada, vamos dizer, pelos paradigmas que tinham sido servidos. Em algum momento você decide tomar o seu posto, né? Em um momento muito marcante, na verdade, na sua vida, decide tomar o seu posto e as pessoas respondem a isso, né? Tanto que hoje tem mulheres que vivem essas práticas a partir da sua prática. E eu queria muito, assim, te perguntar, eu acho que é inevitável que a gente pergunte isso, né, Noelle? Você fala, eu me conheço muito bem, né? Sim. E essa autenticidade vem desse lugar, né? De você saber filtrar, você saber aprender com as pessoas, mas se respaldar em quem você é. Noelle, como é que a gente faz para se conhecer? Do que você está falando? Sim, conhecer não é uma tarefa fácil, né? Porque se conhecer é sobre um processo de se desnudar, tirar todas as desculpas e as justificativas, se conectar muito com o que a gente sente. Eu tenho um profundo respeito por tudo que eu sinto. Eu não tenho esse lugar de eu tenho que controlar o que eu sinto. Eu sinto tudo. A forma que eu expresso o que eu sinto, que é muito maduro. Maduro no sentido que não me machuca. Eu falo, quando as pessoas falam comigo, Noelle, como que você consegue ser tão madura com a vida? Eu falo, porque eu me cuido no sentido de, eu sempre me pergunto, isso vai me machucar? E se isso for me machucar, eu não vou fazer. Mas foi um processo de resgate de autoestima, foi um processo de retome das minhas raízes, foi um processo de muito auto-perdão, muito. Porque se tem uma coisa que a gente sente enquanto mulher, é culpa, é vergonha. Eu falo, todo mundo tem um ponto no passado que fala, eu não queria ter feito isso. Tá, mas é fato, você fez, aprende a lidar. Aprende a olhar para isso com mais respeito, tem a ver com o que você passou, com a sua história, ponto. Então, quando a pessoa fala comigo, Noelle, eu quero muito me conhecer, por onde eu começo? Eu falo, olhando para o espelho e fazendo as pazes com você, porque ninguém para para fazer esse processo de deixa eu olhar para mim e fazer as pazes comigo. A gente está numa eterna briga interna constante com quem a gente já foi, com quem a gente quer ser e não olha para quem a gente é. Então, eu falo que eu sei quem eu sou agora. Eu não fico pensando na Noelle do futuro. Eu, na verdade, não me preocupo muito com a Noelle do futuro, porque ela só vai ser construída com quem eu sou agora. Então, agora é meu ponto de equilíbrio. Isso vai me fazer bem? Não importa quem me chamou, qual é o nome da empresa, não estou nem aí. Eu quero saber se vai me fazer bem, se me coloca de frente para os meus sonhos, sabe? Se me coloca num lugar que é meu, que eu tenho domínio sobre aquilo. Senão o resto não me importa. Mas o meu primeiro passo foi fazer as pazes comigo. Foi abrir a caixinha interna de vamos fazer as pazes, não é? Tá bom, a gente já fez isso, já estragamos isso aqui, já cagamos nisso aqui também. Então tá bom, vamos aprender e vamos seguir. Ai, essa pergunta que você tem perguntas muito boas, sério, assim, Eu tipo, eu sou ótima de pergunta. você é muito boa em perguntas, eu tô impressionada. E acho que essa pergunta, tipo, isso me machuca? É uma pergunta muito, né? Isso vai me machucar? É porque eu trabalho com desenvolvimento humano há pelo menos 20 anos, né? E aí, em empresas, né, no caso. E aí, uma coisa que a gente fala muito, e principalmente quando fala sobre propósito, é sobre valores. E de verdade, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, sem falar sobre isso, de uma forma tão clara como você. É, porque o que é um valor? É aquilo que quando eu vou contra, eu me machuco, né. E eu acho que essa pergunta que você traz "Isso vai me machucar?", ela abre, é como se fosse um farol, assim, né, na nossa Sim, frente e abre um caminho de escolha muito claro. E aí a minha sim, pergunta é, né, como é que você vê isso nas mulheres, né, Noeli? Porque, todas essas informações que você traz da culpa, né, na verdade todas essas crenças limitantes, né, que nós mulheres trazemos e que todo dia a gente fica ressignificando isso. A gente sim. passa, né, parece que a vida ressignificando isso. Como é que você ajuda essas mulheres, sabe, a identificarem, o que é importante, o que não machuca, sabe? Como é que Sim, identifica isso? tem como. Sempre tem como. Eu falo o seguinte, eu sempre começo explicando para as mulheres que elas precisam entender que a gente tem uma estrutura social, cultural e institucional que mulheres são perigosas. Eu sou uma mulher extremamente perigosa para o sistema. E quando você escolheu empreender, você se tornou um perigo.
Porque você tem poder, poder de escolha, poder de compra, poder de sim e de não. E eu acho que as mulheres ainda não entendem a própria história. Existe uma história social. Bom, se a gente pensar que até 1962 a gente não podia abrir conta no banco, até 62 uma mulher não tinha conta no banco, a não ser que o marido assinasse, entendeu? Não tinha. É institucional. Esse mundo, essa estrutura que a gente vive, ela não é a favor do empreendedorismo feminino. Ponto. Tá. Eu vou lutar contra o sistema ou eu vou romper com o meu próprio sistema? Eu prefiro romper com o meu, porque o outro sistema ele é muito grande. Então, a minha ideia é sempre contar essa história e falar: olha, você pode continuar brigando com o sistema ou você pode criar um novo sistema. Porque é muito bonito pensar no coletivo. Eu acho lindo. Eu sou uma mulher preta, periférica, de comunidade. A gente pensa coletivo, mas o coletivo ele só existe quando o indivíduo existe e está de barriguinha cheia. Então, o meu trabalho começa por aí. De falar, vamos olhar para a história social. Agora vamos olhar para a sua história. E a base da minha história, da sua e da Joana é a mesma. É a mesma. São as mesmas crenças, as mesmas culpas, as mesmas vergonhas, as mesmas dores. E ouso dizer que são os mesmos desejos. Os mesmos desejos. Qual é o filtro que eu uso e que eu ensino todas as mulheres a usarem? Que elas se façam 3 perguntas para qualquer coisa que elas querem fazer na vida. Primeiro é se aquilo te humaniza. Porque quando eu pergunto, quando eu estou de frente para uma decisão, que aquilo vai me desumanizar, me colocar como uma máquina fazedora de coisa, já não tem nem que estar lá. Corre, porque você não é uma máquina. E quando você estraga, você é substituível. Todo ser humano é substituível. Então, cuidado com essa escolha. Primeira coisa que eu falo, isso me humaniza? Segunda coisa que eu sempre pergunto, isso é real para mim? Porque às vezes é real para todo mundo, mas eu olho para aquilo e falo, cara, não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Estar naquele lugar não é real para mim, não me nada. Então não vou. E se tem amor naquilo que eu vou fazer. Para mim é um filtro de vida. Eu sempre me pergunto se o convite que eu estou recebendo, se tem amor naquele convite. É meu filtro, assim. E não estou falando desse amor romântico cor-de-rosa, né? Mas é esse amor que respeita, que preserva, que tem esse cuidado, esse carinho, esse afeto. Então, eu entendo, pelas crenças coletivas, estruturais e ancestrais que a gente carrega, que essas 3 perguntas já são disruptivas. E a gente já começa a olhar para o mundo de um outro lugar. Pergunta para mim se aquilo me humaniza, eu já começo a entender que eu estou dentro de um sistema que me trata como uma máquina de lavar. Eu não vou derrubar esse sistema, eu vou criar um novo sistema. Eu não estou preocupada em derrubar grandes muros. A minha atenção e a minha energia é fazer com que cada mulher que passe por mim se torne um novo sistema. E um sistema que faz sentido para ela, não tem nem fazer sentido para mim, que sou a mentora dela. Eu falo, não tem que fazer para mim, tem que fazer para você. Se for bom para você, se te humaniza, se é real, se é gostoso, vai lá e faça. Eu queria muito sublinhar essa parte do gostoso. Ai, adoro. Porque a gente tem um paradigma e vive num paradigma de sacrifício, né? Ai, Deus me livre. Eu sacrifico, né? Eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico o meu corpo, eu sacrifico o meu bem-estar para conquistar uma coisa. Eu sacrifico o meu dinheiro, eu sacrifico o meu trabalho para conquistar outra, né? E a gente acredita, né, que a prosperidade, que o desenvolvimento vem através do sacrifício. Até acho que a relação que as pessoas têm com essa palavra disciplina, que você comentou Sim. no início, Noelle, tem a ver com sacrificar alguma coisa, Sim. né, que está bem distante de onde você está colocando a prática Sim. disso, que é no amor e no prazer. Sim. E aí, quando a gente está com a cabeça muito no sacrifício, pode parecer que esse papo de amor não constrói, né? Pode parecer que esse papo de, porque é gostoso, com prazer mesmo, com deleite, né? Com gozo, como você fala, não é trabalho, né? Só que a gente esquece, né, de nesse momento perceber que aonde a gente consegue ser mais autêntico é no caminho do prazer. Você pode comentar um pouco como que a gente gera prosperidade sendo autêntico no caminho do prazer? Sim, é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu falo que a gente naturalizou tanto a dor, o sacrifício, a falta, que a gente colocou isso como uma verdade. Quando eu falo com as pessoas assim, olha, empreender é muito gostoso. E todo mundo me olha, tipo assim, deve estar rica, né? Nasceu em berço de ouro pra falar uma coisa dessa. Aí quando eu começo a contar a minha história, a pessoa já começa a falar assim, tem uma coisa ali que eu preciso ouvir, porque a minha nasceu na favela, tá falando que empreender é gostoso. É porque as pessoas acham que quando eu falo de gostoso, de prazer, é só o bom. É como se o gostoso fosse só a cobertura do bolo. Não.
Eu olho para uma árvore, Jô, a árvore ela faz todos os ciclos dela sem sofrimento. Vai ter momento na sua vida que vai ter que deixar embora um monte de coisa. E vai viver esse inverno mesmo e vai chorar porque aquelas folhas foram embora. Mas logo ali na primavera aquilo volta. O gostoso do empreender não é esse gostoso da cobertura do bolo, não é o gostoso do brigadeiro de panela. É o gostoso de ver você crescer de uma forma natural. É natural a gente crescer, amadurecer e colher. É natural. Só que a gente naturalizou, tipo assim, perdeu uma folha, acabou a vida. Não, mas é só uma folha. Sabe? Se tiver que cair todas as folhas, vai cair todas as folhas. Não é sobre isso. É sobre entender o ciclo de empreender. As pessoas nem sabem disso. As pessoas acham que empreender é eu vou fazer e vou ganhar dinheiro e é assim que tem que ser. Não, amada. Não é assim que as coisas acontecem. A vida ela não é linear, ela é cíclica. Então, tem como ganhar dinheiro e prosperar e ser gostoso? Tem. Só que para ser gostoso, eu não vou poder fugir dos ciclos que a vida me convida. Eu falo que a vida é isso, né? É um convite a ajuste, é um convite. Uma hora a vida me convida para ajustar alguma coisa na minha rota. E aí é muito fácil eu gostar da vida só quando eu tô com dinheiro no banco e gozando de alguma coisa. Eu não vejo a vida dessa forma. Primeiro, porque eu escolhi que a vida ela é boa, independente se eu estou com folhas ou sem folhas. E quando eu falo boa, não é boa desse idealismo infantil, positivo, poliana. Não. Eu entendo que a vida é boa, porque eu entendo que a vida é um mar de possibilidades diárias. E eu escolho o que eu quero. Eu trabalhei CLT muitos anos na minha vida. Muitos anos. E eu lembro que eu mais escutava da chefia das empresas que eu trabalhava era assim: nossa, ela chega com a cara boa todo dia. O que é que essa menina tem? Aí eu falava assim: gratidão, amado, porque o salário que você está me pagando tá enchendo a barriga da minha filha. A minha, pagando a luz. Eu posso sentar e reclamar como todo mundo. Eu tenho até 1000 motivos para isso, não vou mentir. Mas eu escolho para onde eu vou olhar. E eu enxergo prosperidade numa árvore sem folha. Porque eu sei que naquele momento que ela está sem folha nenhuma, que ela está sequinha por dentro, ela está fazendo a melhor seiva que ela puder para daqui a pouco. Então, eu enxergo a vida nesse lugar do longo prazo, de que é possibilidade, oportunidade, aprendizado. Isso para mim é gostoso, sabe? A cerejinha do bolo é muito legal, mas ela é uma cerejinha só. E se eu achar que é só gostoso quando eu recebo a cerejinha, eu tô idealizando uma vida que ela não é real. Eu gosto da vida real. Eu tenho prazer na vida real. E eu empreendo na realidade, não é no idealismo. Então eu acho que tem como ter prazer, ser próspero e ser gostoso quando você está na realidade da vida. Essa conversa tá assim, tá cheia de ressignificações, né, porque quando é incrível que tudo que você está trazendo, maravilhoso. A gente já sabia, né, Jô, que ia ser assim. Já. Eu já sabia, Noeli. Quando você fala sobre o inverno, né, a árvore sem folhas, né, você está falando sobre o processo, Sim. né? E tem uma frase muito comum que a gente escuta, e de empreendedores de palco, né, e de outros palestrantes sem resultado, geralmente, sabe, assim, que é muito comum, você tem que suportar o processo, né? Então, é uma frase bem comum. Uhum. Bem comum, e você acaba de ressignificar ela, né, e eu quero trazer, isso aqui para ficar Sim. muito claro para todo mundo, sabe, né, porque primeiro, você tem que, né, você não é obrigada a nada, né, então, tipo, o tem que te traz uma obrigação de suportar, e quando a gente usa esse verbo suportar, parece ser uma coisa pesada, como a Jo trouxe, Sim. né, uma coisa difícil, sem prazer, e você fala sobre o processo de uma forma prazerosa, né, Noeli? Você, Sim. então a gente consegue, olhando desse jeito, sob o seu ponto de vista, inclusive, que é maravilhoso, a gente deixa de pensar, né, eu tenho que suportar o processo, né, para é gostoso passar pelo processo, é Sim. importante passar pelo processo, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? Sim, quando a empreendedora começa a conversar comigo, ela fala comigo assim: "Ai, queria saber como que você". Toda vez que elas têm a sensação, né, quando me veem, que eu tô sempre num eterno verão, numa eterna colheita. Aí eu falo assim: "É porque você não tá me olhando direito. Se você me olhar bem, você vai ver todas as fases. Mas você só consegue colher, eu só consigo colher porque tem uma fase que eu não pulo e que todo mundo pula. Todo mundo pula. Porque quando você planta uma árvore, vamos pensar numa semente. Você plantou a semente. Poxa, ela vai fazer um puta esforço para estourar a casca, para dar o primeiro broto, né? O nosso trabalho é ficar ali de olho e cuidar. Quando dá o brotinho, a gente limpa a terra, né? Mas não tem nada que eu possa fazer. Eu só posso limpar a terra, cuidar do que está em volta, para que aquilo ali pegue um tamanho. Pegou tamanho, agora é a árvore por si, né? É. Eu não mando.
no crescimento da árvore. E aí, quando a árvore cresce, todo mundo conta que uma árvore cresceu, colheu. Mentira! Cresceu, amada. Espera dar flor, aí vai dar o fruto. E aí, deixa eu te contar, o fruto não nasce maduro. A banana nasce verde. Aí você tem que esperar aquela banana ficar madura para aí você colher. Então é plantio, espera, crescimento, espera, amadurecimento, espera e depois você colhe. A galera acha que é plantou, cresceu, colheu. Não, tem a espera do amadurecimento, esperar o ponto certo. Então eu olho, né, para minha empresa e para o empreendedorismo, especialmente o feminino, como um lugar muito cíclico. E quando a gente fala de cíclico, não estou falando de útero e menstruação, como todo mundo conecta. Cíclico, porque a vida ela é cíclica. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. Eu estou passando, esse momento da minha vida é um momento de outono, assim, um monte de coisa está indo embora, para ser ressignificado. Aí eu sei que eu vou entrar num inverno, e é um momento que eu fico mais quieta, então vou me olhando. Para depois, lá na frente, primavera vir. Isso é uma delícia. Esse conhecimento, saber que eu sou cíclica, que eu não sou uma máquina de lavar que apertou um botão, a máquina funciona, que eu não tenho que suportar o processo, eu tenho que ir com o processo. Eu não estou carregando o meu processo nas costas, eu estou vivendo o meu processo. Então, a pessoa fala, eu escuto muita gente falando isso, porque você tem que suportar o processo da lagarta para virar borboleta. Eu tenho vontade de pegar a pessoa e falar assim, amada, vem cá conversar aqui comigo. Você tá com um probleminha? Uma lagarta está no processo do casulo, ela não está suportando o processo, ela está vivendo o processo. Aquele momentinho dela ali, gostosinho, ela está vivendo o processo. Então não fala suportar, não, ela está vivendo. E ela precisa de tempo. Empreendedorismo não é algo imediato, não é líquido, não é para criança. Não é. Empreendedorismo é coisa, eu falo, é coisa de mulher, e mulher muito adulta, muito madura com ela mesmo, e que está pensando numa vida a longo prazo. Senão ela desiste, como 87% das mulheres que começam a empreender desistem no segundo ano. Isso é uma delícia para o sistema, só para deixar bem nítido. Noelle, nossa, assim, queria te agradecer, em meu nome e em nome de quem está ouvindo, pela lição de prosperidade, de abundância que parte dessa autenticidade. Porque, diferente do pensamento linear, né, onde eu parto da falta e tenho que avançar na insegurança do tempo, eu parto da minha abundância na segurança de que o tempo trará a minha colheita. Então, gratidão pela mudança de paradigma e espero que a gente tenha uma bela ilustração, que isso possa ficar marcado como um ícone, como um sinal muito importante da jornada de liderança das pessoas. Eu queria pedir um último momento aqui com você, para você nos levar para uma visão de mundo onde as mulheres compreenderam essa visão, ensinaram os homens essa visão, estão abundantemente vivendo esse ciclo. O que você vê, Noelle? A máxima potência da tua visão alcançando o mundo? O que você vê? O que é o mundo a partir desse lugar? Eu vou falar, é bem clichêzinho, assim, clichêzão, na verdade. Porque quando eu penso nesse futuro, Jô, quando eu me pego várias vezes olhando pela minha janela, para esse mundaréu de janela que tem aqui, e eu fico pensando, nossa, será que tem uma empreendedora naquela janela, né? Será que ela está lá, que está desistindo, ou que ela está insistindo com os sonhos dela? Eu acredito que nesse futuro, onde a gente se humaniza, um processo de humanização, tudo isso aqui que a gente falou, nada mais é que um processo de voltar a ser humano, né? Eu acho que nesse futuro, onde a gente é humano, onde a gente se respeita no sentido mais profundo da palavra respeito, na tradição ancestral, respeito é conceder honra. E não só uma vez, é conceder honra 2 vezes. Eu respeito uma pessoa quando eu olho para ela mais de uma vez na vida. Porque às vezes a primeira visão que eu tenho da pessoa não é tão boa, mas se eu olhar pela segunda vez, eu vou encontrar um ser humano, né, na minha frente, não a minha percepção. Eu acredito que esse futuro seria o futuro que todo mundo busca, que todo mundo em paz com o que se é. Eu acho que a nossa maior infelicidade é essa sensação absurda e diária de que a gente não é boa o suficiente. A gente não é boa sendo quem a gente é. Então, quando eu penso nesse futuro das mulheres que empreendem e que podem colocar no mundo um olhar mais cíclico, porque os homens também são cíclicos, né? E estão tão distantes, às vezes, dessa verdade, que ela é humana, eu vejo pessoas sendo felizes
felizes por ser quem são, não desejando a grama do vizinho. Eu fico triste quando eu vejo alguém querendo a grama do outro, porque todo mundo tem potência, né, para sua própria grama. Então eu acredito no futuro de graminhas verdes gostosas, a gente tomando sol de manhã, tomando um café e proseando, sem Delícia. muro, Ai, que sem nenhum tipo gostoso! de muro. Sem muro, sem Sem muro. muro. Sem essa sensação de que a grama é do vizinho, né? Eu tenho a minha grama, você tem a sua grama e a gente Sim. compartilha. Essa é a minha visão Fantástico. de futuro. Graminha verde para todo mundo e nenhum muro que me impeça de admirar a grama do outro. Fantástico. Fantástico. Gente, bom, se você gostou, se você se emocionou, se você se identificou com essa jornada de liderança, fica com a gente, porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma história cuja trilha todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. Gratidão, Noelle, gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Olá. Olá. Opa, eu achei que ia falar olá, eu sou a Joana e você ia dar toda aquela... Então vai você, vai você. Ai, maravilhoso. Ok.